Continuação do livro A Janela do Meio, de Elizabeth Gould. Foram precisos 5 dias para atingir Glenswilly, pois Lady Cameron teve infecção de garganta e se recusou a consultar um médico. Sir James foi atacado de lumbago e só com grandes dificuldades conseguia mover-se. Charles sofreu uma recaída de icterícia. Quanto a Sarah, ela estava realmente muito doente. O tempo permaneceu atroz ao longo do percurso e as notas de hotéis atingiram um total muito mais elevado do que se poderia supor. Mas Judy aceitou tudo isso com uma tranquilidade quase egoísta. Os outros podiam estar sofrendo ou mal-humorados. Isso não parecia preocupá-la. Ela ria sem cessar e mantinha um sorriso radioso e satisfeito, o que, via de regra, irrita aqueles que não estão nem satisfeitos nem dispostos a sorrir. A Escócia, quando finalmente a alcançaram, estava invisível, oculta sob um manto de chuva e de nevoeiro. O frio era rigoroso. Maravilhoso, exclamou Lady Cameron. Visitar um país que não se pode nem ao menos ver. O grupo estava inerme e silencioso, com exceção de Judy, que cantava sem cessar enquanto dirigia. Continuaram avançando em direção ao norte, sobre estradas escarpadas, entre muralhas de névoa cor de cinza, seguidos pelo sibilar do vento, os sons das cascatas inapercebidas e os gritos ásperos dos maçaricos. Mas, na tarde do 5º dia de viagem, Judy não mais cantava. Mesmo que se obrigasse, não o conseguiria. Sua felicidade era tão intensa que chegava a tornar-se quase dolorosa. Charles notou-lhe a palidez. Judy, perguntou-lhe ternamente, o que se passa contigo? Ela se voltou para ele. Seus olhos estavam azuis e profundos, como os lagos das montanhas, e neles não havia um único resquício de luz. Judy? Ele insistiu agora secamente. Ela não respondeu, e Charles teve a impressão de que não o ouvira. Era estranho, e ele o deplorou. Que horas são? Perguntou Lady Cameron. Já deveríamos ter chegado? É possível que tenhamos errado o caminho. Que horas são, Charles? Meu relógio está parado, disse Charles. Estou certo de que perdemos o caminho, gemeu a pobre Lady Cameron. James dorme o tempo todo. E Judy não presta atenção, vai indo sempre em frente. Judy não lhe deu atenção e a mãe bateu-lhe no ombro. Verifica o mapa, em que caminho estamos, querida. Estou certa de que nos perdemos. Judy teve um sobressalto e suspirou. Não, disse ela, chegaremos dentro de 20 minutos. Sua voz parecia vir de muito longe. Em breve estaremos nas encostas de Ben Caurat. Dentro de 10 minutos estaremos no cimo. Em seguida, desceremos ao vale de Glenswilly. Judy, exclamou Charles, como podes saber isso? Ela não respondeu. Com as mãos nuas, apertava o volante com tanta força que as juntas de seus dedos se tornaram brancas. Em seu rosto havia um brilho estranho, como se uma lâmpada ardesse no interior de seu corpo. Tinha a impressão de que algo de misterioso se apossava dela, algo que estivera aprisionado e que tinha asas, como um pássaro. Qualquer coisa que ansiava por se libertar, o desejo de voar, quebrar as cadeias de seu corpo pesado
e lento e retornar ao seu ninho. A impaciência dessa coisa era penosa a Judy. Apertava-lhe o coração e ela se dizia a si mesma: tranquiliza-te, nós chegaremos logo, logo. Mas o carro era tão lento, gemendo, ele sacolejava na subida abrupta, o nevoeiro continuava emparedando-os e nada mais podiam ver senão as pedras ao lado da estrada. Tufos de giestas e urzes enfesadas sob a luz dos faróis. Seguiam lentamente, tão lentamente. Chegaríamos mais depressa no lombo de um cavalo, pensava Judy. Todavia, alcançaram o cume. Movida por um instinto tão forte que ela não pôde resistir-lhe, deteve o carro, saltou do assento e bateu a porta entre os rostos irritados. Pôs-se a correr para a sua direita, abrindo caminho entre a rala vegetação até o nevoeiro até que o nevoeiro a escondeu completamente. Estava sozinha. A névoa espessa isolava-a de tudo quanto fora o seu universo habitual, e ela estava a sós, com aquela coisa alada que se debatia por viver, que parecia crescer e invadir todo o seu ser, trazendo pensamentos novos ao seu espírito, amores novos ao seu coração e até mesmo modificando de sutil maneira o seu próprio corpo. Que é isto? Ela se perguntava. Dar-se-á que estou prestes a despertar para a vida? Ou será qualquer outra coisa de meu próprio íntimo que toma posse de mim? Um arrepio de medo percorreu-lhe e ela estendeu as mãos para o nevoeiro, como que para atenuar a pressão que exercia sobre ela. E a coisa alada, que não conhecia arrefecimento nem recuo. De súbito, seu espírito se desprendeu e seu horizonte se expandiu. Se bem que a névoa fosse sempre mais intensa, sabia agora o que veria em torno de si, caso ela se dissipasse e houvesse sol e luz. Veria as encostas, as cristas das montanhas, os cumes, as cadeias e cordilheiras azuis, cor de ametista e de topázio, com rochedos negros semelhantes a cicatrizes e riachos que caíam em cascatas como alfangues de prata. Sua vista se estenderia até muito longe, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, através do ar límpido, sem nenhum obstáculo que viesse se contrapor ao vôo do espírito. O espaço lhe teria pertencido, com o céu glorioso sobre sua cabeça e o benéfico tapete que constituía a terra sob seus pés. E ela sabia que, a oeste, havia uma linha azul entre o solo e o firmamento, o mar frio e belo, como uma franja de safira à entrada do paraíso. Por que experimentava um tal sofrimento se sentia tão feliz? Compreendeu, de súbito, que estava só, que qualquer coisa de essencial faltava à sua vida, que tinha fome de algo, uma fome tão desesperada que não sabia se podia suportá-la. Alguém deveria estar ali com ela, ouvindo os murmúrios do silêncio, alguém que fazia parte dela mesma, que fazia parte do seu próprio corpo, alguém que ela não conhecia. Ninguém, entre todos quanto conhecia, poderia pacificar aquele terrível sofrimento. Ela pôs-se a soluçar docemente. O nevoeiro molhava seus cabelos, molhava seu rosto. A erva e a urze tinham-lhe ferido as pernas até os joelhos. Todavia, não sentia a umidade nem o frio.
Nada mais sentia além da dor que tomara conta de seu coração todo, inteiro. Uma mão tocou-lhe o braço e ela se voltou. Era Charles. A reação foi tão viva que ela quase o odiou. Charles! Não era quem ela desejava ter junto de si. Judy, Judy! Exclamava ele. Minha querida, o que se passa? Mas Judy não podia explicar. Algo lhe acontecera e que só a ela dizia respeito. Em cada instante que se tinha decorrido desde a partida, mais e mais ela se distanciara daqueles que conhecera e amara, mergulhada em uma solidão ao mesmo tempo maravilhosa e terrificante. Charles levou-a até o carro e ternamente enxugou-lhe o rosto com seu lenço. É a montanha, explicou ele aos pais espantados. A montanha dá curiosas vertigens. Isso resulta da altitude, sem dúvida. Fica-se com a cabeça vazia. Eu tomarei a direção, Judy. Sim, ela consentiu e se assentou docilmente ao seu lado. Eles desceram o cômoro particularmente abrupto, avançando prudentemente nas curvas tão pronunciadas quanto anzóis. Que estrada, resmungava Lady Cameron. Quando chegarmos a esse terrível lugar, só Deus sabe em quantos pedaços estaremos. Talvez haja um outro caminho, querida, disse Sir James para consolá-la. Não, não há, disse Judy. Enquanto desciam, o nevoeiro se tornava menos denso. Judy inclinou-se para a frente com os olhos à espreita e, de súbito, deixou escapar um grito. Vede, disse ela, lá embaixo. Estavam agora em um terreno quase plano e bem em frente viram o lago. Era de um cinzento de aço, selvagem e agitado pelo vento que fazia dançar em pequenas vagas em sua superfície. Estava cercado por arbustos baixos e ervas de cor indescritível, que não se definiam nem pelo dourado nem pelo cobre. Gaivotas voejavam sobre ele, desferindo seus gritos roucos, contornaram-no pelo sul. Através da neblina entreviam as montanhas, ao norte e a oeste, cujos contrafortes desciam até as margens. Nas partes mais baixas, viam-se pequenas granjas. Ao oeste, o lago era bordejado por um bosque de lariços. Não vejo a casa, disse Lady Cameron. Eu te disse várias vezes que tínhamos perdido o caminho. A casa fica oculta pelo bosque de lariços, disse Judy tranquilamente. Ele cerca-a. E ao jardim, por dois lados, ao sul e ao oeste, é preciso virar à direita, Charles, antes de chegarmos mais próximo ao lago. Charles obedeceu. Diante deles, no vale, havia uma aldeia constituída apenas por um albergue, uma igreja, a agência do correio e uma escola. Estas duas necessidades da vida e da morte, o armazém e o cemitério, se encontravam à direita, isolados sobre uma colina. À esquerda, o bosque de lariços era de um verde luzidio. O vento fazia-o estremecer e emitir sussurros. Porém, era, sem dúvida, um amigo bem recebido. Toma agora a esquerda, disse Judy. Uma velha grade desmantelada tinha um portão, mantido aberto por um pedaço de rocha. Charles enveredou por essa entrada e eles deslizaram sobre um tapete de verdura sombria no bosque de lariços. Está tudo correto, fez Judy. Irás dar à porta principal.
Ela se abre sobre a fachada sul da mansão. Com que diabos pode saber disso tudo? Indagou Charles. Judy pareceu descontente. Não posso explicar porque sei, mas sei. Os lariços se tornavam mais distanciados uns dos outros e o caminho relvoso que só se podia qualificar de alameda por polidez levou-os a um pátio inteiramente coberto de musgo. Por detrás dele havia uma velha mansão cinzenta, maltratada pelo tempo e pelas intempéries. Parecia talvez mais velha do que o fosse realmente. Estava invadida a tal ponto pelas plantas trepadeiras que tinha antes o aspecto de algo construído pela natureza que o de uma construção humana. Frearam o carro e a olharam. Ela os impressionou, a todos, inclusive Lady Cameron, pois tinha um encanto e dignidade. Parecia forte e sólida, construída para resistir às tempestades e, portanto, guardava em si beleza e serenidade e dava a impressão de profundidade e de espaço que é tão agradável ver-se nas antigas construções. Judy sabia que ali não seria preciso ficarem uns trepados sobre os outros, que os aposentos eram grandes, que a escadaria era larga e podia ser vencida sem esforço, que se encontrariam cantos inesperados e que, por toda parte, respirar-se-ia paz e repouso. Aquela casa tinha um ar de sonho, de humilde recato e fazia lembrar uma velha dama encantadora que, com gestos de desculpas, se retirara do tumulto da vida para meditar com a tranquilidade. Dir-se-ia um monastério, disse Charles, surpreso com sua própria observação. Um refúgio contra os prazeres da vida, declarou Sir James, ajustando o monóculo. Ela é bela, mas deve ser úmida, acrescentou Lady Cameron. Judy não disse nada. Ela saltou do carro, fechou o portão às suas costas e correu sobre o musgo do pátio até a porta de entrada. Uma vez mais, obedecia a um impulso incontrolável que a levava a se distanciar dos seus, para sentir-se sozinha naquele lugar. Era imprescindível que estivesse só. Aquele lugar lhe pertencia. Uma escada em semicírculo dava acesso à porta, protegida por um pórtico suportado por 2 colunas finas. A porta fora, outrora, pintada de verde, porém agora exibia confusas cambianças de cores, como uma pedra revestida pelo líquen. Era trabalhada no estilo do século XVIII, alta e larga. Na parte de cima ostentava gelósias em forma de leque. Havia uma aldraza de bronze, em forma de cabeça de veado na almofada central. Durante um momento, Judy se manteve diante dessa porta, de braços erguidos, com as palmas das mãos amorosamente apoiadas contra a velha madeira. Depois, ergueu a aldrava e bateu, uma vez, forte e imperiosamente. Pôs-se a ouvir. Ouviu passos arrastados no vestíbulo lajeado, passos de alguém que estaria alquebrado pela velhice. Um ferrolho foi afastado, uma chave girou na fechadura e a porta, lentamente, foi aberta. Diante dela estava o mais estranho ancião que ela jamais poderia sonhar em encontrar em toda a sua vida. Suas roupas esverdeadas pelo tempo e ornamentadas por botões de cobre deslustrado
Tinham talvez outrora sido uma libré de mordomo, porém agora pendiam em seu corpo magro como um cabide. Seu rosto e seu crânio calvo eram da cor do couro velho, sulcados por milhares de finas rugas. Seu nariz era vermelho e parecia apontar para frente, em meio a uma barba e suíças hirsutas. Seus olhos eram de um verde vivo e inesperado, como os de um rapaz. Durante um momento, eles se entrefitaram, o ancião e a jovem. Depois, o homem sorriu. Seu sorriso se formou demoradamente, modificando pouco a pouco o seu rosto severo, como se não o fizesse havia muitos e muitos anos. E o esforço foi tanto que por um momento Judy teve a impressão de que sua pele ia se estilhaçar e cair ao solo. Em seguida ele se inclinou e disse: Mrs. Judith, graças a Deus, estás de volta. Eles se olharam com uma estranha intensidade e um sentimento de afeto imediato que pareceu compreensível a Judy. Como se seus olhos azuis e repletos de mocidade. Que coisa bizarra, um homem tão velho ter os olhos tão jovens. Ele permaneceu silencioso, mantendo a porta aberta. Judy hesitou um instante, presa desse estremecimento nervoso que toda criatura humana experimenta nos portais de uma casa estranha. Um mundo novo abria suas portas diante dela, para o melhor ou para o pior, e todo o conteúdo de sua vida ia talvez ser mudado. Entretanto, esse mundo novo não lhe parecia desconhecido. Ela não tinha a impressão de estar caminhando para coisas jamais vistas, mas, pelo contrário, de estar voltando atrás. O ancião estendia-lhe a mão ossuda, tomou-a pelo braço e docemente puxou-a para dentro de casa. Ela foi invadida por um extraordinário sentimento de fatalidade. A antiga vida se encerrava e uma vida nova se iniciava. Viu-se em um vestíbulo frio e sombrio, guarnecido de lambres, sem nenhum tapete, e onde reinava um odor de madeira e de bolor. Uma escadaria larga, de degraus baixos, subia docemente para a parte superior, envolta em trevas. Cabeças de cervos estavam presas às paredes e seus chifres, semelhantes a galhos sem folhas de uma floresta, se perdiam nas sombras. Sobre uma mesa havia pálidas rosas silvestres em um vaso. Seu doce perfume dava uma nota de ternura no vestíbulo obscuro e frio. Judy se inclinou sobre elas para respirar-lhes o aroma e se sentiu tranquilizar. Vem por aqui, disse o velho com uma voz morna, voltando-lhe as costas. A afetuosa alegria que iluminara seu rosto quando vira Judy agora se dissipara e tinha de novo a aparência de um ancião encurvado. Ela o seguiu enquanto se distanciava com passos trêmulos, com os ombros pendidos. À esquerda, uma porta se abriu para uma grande peça sombria. Possuía poucos móveis e, todavia, ali, entrando, teve a impressão de que estava cheia de coisas. Não exatamente de móveis, porém de uma multidão de recordações. Elas estavam lá, reunidas em torno dela, apertando-se contra ela, e Judy estacou um instante, hesitante, invadida por uma multidão de pensamentos confusos que não lhe permitiam ver os objetos tangíveis, ou sem saber como se libertar daquelas coisas intangíveis
que a submergiam. Houve um ruído na escada, anunciando a chegada da família, e instantaneamente a maré montante de coisas imponderáveis desapareceu. O espírito de Judy, enfim liberto, pôde tomar consciência dos aspectos visíveis da sala. Diante dela, 3 altas janelas se abriam para o oeste, dando para um belo jardim, invadido pelas ervas daninhas, que se estendia até o bosque de lariços. Através das árvores, ela podia ver o reflexo do lago, e além se erguia uma grande montanha purpurina, cujo cume se escondia nas nuvens, em cujo flanco escorria um riacho tumultuoso. À direita das janelas havia uma outra porta. O cômodo está bastante escuro, pois a janela do meio havia sido emparedada. Estranho, por que teriam feito aquilo? Diante dessa janela, como se desejando impedir que fosse examinada, fora posto um velho armário de carvalho. A sala tinha sido revestida de painéis de madeira, pintados de uma bonita cor verde, pálida e fenecida. Nas janelas havia cortinas muito usadas, mas que tinham sido feitas de um soberbo brocado, ornamentado de rosas e de cravos. Judy viu à direita, enquanto estava voltada para as 2 janelas, uma grande lareira, junto à qual havia um sofá guarnecido à maneira indiana. No mobiliário havia também umas encantadoras cadeiras, uma pequena secretária de pés afuzilados e à esquerda um cravo, cujo teclado de velho marfim estava amarelado. Seu revestimento de nogueira estava trincado pelo tempo. Algumas miniaturas tinham sido suspensas das paredes. O tapete sobre o assoalho estava fino e esgarço. Aquela sala fazia sonhar com uma velha melodia, com um triste minueto tocado em surdina. Lágrimas aljofraram os olhos de Judy, e a súbita irrupção de Sarah e de seus pais fizeram-lhe o efeito de um horrível som de trombetas que destruiu a doce melodia. Charles foi guardar o carro, disse Lady Cameron. Que lugar horrível! Ela se deixou cair no sofá com um ar de desespero e espirrou. Já estou chiando como se tivesse um gato atravessado na minha garganta. Está tão úmido aqui. Até uma sereia se arrepiaria de frio. Sir James, que era escocês, estava observando as paisagens da montanha e, por um momento, esquecera os achaques que sofria. Ele se dirigiu à janela da esquerda. Judy, vem ver. Judy avançou e olhou de novo. Sim, disse ela, eu tenho a impressão de estar em casa. O ancião, que se mantinha despercebido na sombra, perto da porta, deu alguns passos, com os olhos fixos na moça. É o sangue escocês que está em ti, disse Sir James. Deve haver peixes no lago. Por Deus, Judy, nós iremos passar umas excelentes férias. Eu não, exclamou sua mulher. James, queres tocar a campainha? Quero tomar um banho e ir me deitar. Sir James, um esposo obediente, afastou-se da janela, deixando escapar um pequeno suspiro. Tenho a impressão de que não há campainha, minha querida. O quê? Não há campainha? Lady Cameron distribuiu olhares desesperados em torno do aposento e seus olhos caíram sobre o bizarro ancião. Ela
levou a mão ao rosto. Tivera ao longo de sua experiência toda a espécie de domésticos, mas nunca vira nenhum que se parecesse com aquele. Ela se lembrou de que MacDonald informara de que seu mordomo, Angus, seria deixado à disposição deles. "O senhor é o mordomo?" perguntou ela com um acento incrédulo. O velho que se mantinha atrás de Judy atirou um olhar furioso para Lady Cameron. "Não o vedes, senhora?" disse ele, mostrando sua libré com um ar irritado. Por acaso um homem meteria no corpo um costume tão ridículo pelo simples fato de se divertir? Dar-se-á que alguém dissipe o que o Espírito do Senhor lhe concedeu como uma brincadeira desse gênero? Sir James estendeu-lhe a mão amigavelmente. "Tu és Angus, pois não? Mr. MacDonald falou-nos a seu respeito. Ele foi muito amável em alugar-nos a sua casa." Desajeitadamente, Angus colocou sua mão nodosa na de Sir James. "O meu senhor se portou como um maluco", tartamudeou ele. "É o que penso", disse Lady Cameron, "mas tu irás agora te ocupares com o meu banho. Dize à criada que mo prepare." "Não há banheiro na casa." "O quê? Nem mesmo água corrente?" Angus esfregava as mãos. Ele, pelo que se podia observar, experimentava um visível prazer em contrariar aqueles que não o agradavam. "Não! Nosso jovem senhor só veio para cá há 2 ou 3 anos, e o velho senhor, que era seu tio, não se preocupou em mandar instalar todos esses aparelhos modernos." "Teremos que passar sem eles", murmurou Sir James. "Nosso velho senhor era da opinião de que, se houvesse pessoas que apreciam ser despertadas no meio da noite pelos ruídos de torneiras pingando, de encanamentos vazando e de bombas de poços, isso era lá com elas. Quanto a ele, preferia dormir tranquilo." "E como ele tomava banho?" "Ele não se banhava." "E como o faz o seu jovem patrão?" "Banha-se no riacho." Houve um momento de silêncio embaraçado. "Há talvez uma bacia para banhos", disse Sir James com um tom conciliatório. "Uma bacia? Para que serviria uma bacia para uma mulher de minha corpulência?" Sir James e Angus, depois de terem trocado um olhar perplexo, não souberam o que responder. Houve uma pausa gelada. Judy não ouvira uma única palavra do que fora dito. Continuava diante da janela, debruçada para fora, admirando a paisagem. À esquerda ela via o caminho pelo qual haviam chegado, uma fita branca que serpenteava e se perdia no nevoeiro. Aquele caminho, ela o sabia, era o único que dava acesso ao vale perdido entre as montanhas. Ela compreendia o significado sempre para as pessoas que tinham vivido naquela mansão. Era o único ponto de ligação com o mundo exterior. As alegrias e as dores, a paz ou a guerra, tinham-lhes chegado por ali. Quando deixavam o vale e iam misturar-se ao tumulto do mundo, era por ali que partiam. Aquela fita branca, e muitas vezes, sem dúvida, estavam torturados pela dúvida de não os verem mais. Ela teve também a sensação de que esperava alguém.
Puxou uma das cortinas de brocado para ver melhor e percebeu ao longe uma silhueta que a distância tornava minúscula, vestindo um kilt que descia o caminho. Algum pastor, sem dúvida. Sua mão deixou a cortina. Constatou que o lugar mesmo em que se debruçava havia um remendo na madeira. Teve um pequeno arrepio, pensando que alguém havia posto os cotovelos naquele mesmo ponto da janela e repuxado centenas de vezes aquela cortina que ali mostrava ter sido mais usada que em outras partes. Ela recuou alguns passos, assustada, e se encontrou em face da janela do meio. Olhou-a, as mãos pousadas em cada lado da cortina, irritada com o obstáculo de madeira e pedra que impediam o ar e a luz de entrar livremente. Ouviu de Angus que a advertia: "Toma cuidado, Mrs. Judith, toma cuidado." Enquanto ele falava, a vaga de lembranças que se tinha manifestado quando ela entrara na casa e depois recuara, retornou ameaçadora e sufocante. Parecia-lhe que tinha por ponto de partida a janela do meio, e que era uma vaga de amargura e desespero. Ela recuou, deixando escapar um grito. Angus, como se estivesse esperando aquela reação, precipitou-se para ela e tomou-a nos braços. Mrs. Judith, dizia-lhe para reconfortá-la. Ela se apoiou nele com uma das mãos e se aconchegou a seu pai, com a sensação de que aqueles homens vinham tirá-la de um oceano de lágrimas e de misérias, no qual estava a pique de se afogar. A voz de sua mãe, que interrogava em tom de irritação pela ansiedade, se tornara aguda e parecia-lhe vir de muito longe. "O que se passa contigo, Judy?" Judy aferrara-se ao seu pai. "A janela do meio", disse ela. "Dá-me medo." Ela olhou para Sir James com uma expressão interrogativa e suplicante. "Por que fecharam essa janela?" Sir James, espantado, dava-lhe tapinhas carinhosos nos ombros. "Como, querida? Como posso saber?" Ela se voltou para Angus. Nada no mundo lhe parecia tão importante do que ter uma resposta àquela pergunta. "Por que condenaram essa janela?" repetiu. Seus olhares se encontraram. Ela tinha a certeza de que Angus sabia, porém não iria responder. Murmurando e balançando a cabeça, ele lhes deu as costas e deixou a sala arrastando os pés. Judy foi assentar-se no sofá entre seus pais, que a acariciavam. A vaga terrível recuou e tudo se tornou normal. "Como sou estúpida! De súbito senti algo de insólito. Experimentei uma emoção estranha por causa dessa janela." Lady Cameron, como sempre, encontrou imediatamente uma explicação racional para o fenômeno anormal. "Foi o almoço que comemos no hotel. Quando se toma um sorvete com lagosta e engole-se um café quente logo em seguida ao sorvete, não se pode esperar nada de bom. Julgas que esse homem vai se preocupar em trazer-te uma xícara de chá? E o que foi feito de Charles? Para se guardar um carro não é preciso mais do que meia hora." "Charles?" perguntou Judy. "Quem é Charles?" Seus pais olharam-na interrogativos. "Judy? Sim, Charles." Ela se pôs a rir de maneira nervosa, esfregando as mãos.
Charles, que em Londres tivera tanta importância para ela, agora, aos seus olhos, não representava quase nada. Ela o havia esquecido completamente. Ouviram passos ressoar no assoalho na direção da segunda porta por trás do sofá, onde se haviam sentado. Ela se abriu. Finalmente o chá, disse Lady Cameron, arrastando a mesinha que existia ao seu lado. Coloca aqui, Angus. Não é o chá, declarou Judy. É Ian MacDonald. Ela falava com segurança. Todas as sensações confusas e tumultuosas que experimentara haviam agora desaparecido e se sentia muito calma. Ela se ergueu do sofá, avançou para o recém-chegado e suas mãos se tocaram. Como vais? Ele perguntou. Eu me sinto tão... Ele se deteve de súbito e olhou-a, sorrindo. Judy retribuiu-lhe o sorriso enquanto suas mãos se mantinham uma na outra. Havia naquele encontro a emoção aprazível de dois amigos que se reencontram depois de uma longa separação, de dois amigos cujo mútuo afeto é tão antigo que não exige comentários ou demonstrações cordiais. Com um único olhar, Judy vira exatamente como deveria ser ele e não o examinara como se examina um estranho. Havia feito perpassar sobre ele um olhar rápido e um pouco inquieto, como o que se lança sobre os seres queridos que não se vê desde há muito tempo, para se assegurar de que nada mudou. Era um homem de alta estatura, ao mesmo tempo robusto e fino, bem barbeado, de aspecto agradável, porém curtido pelo sol e o vento. Seus olhos, cinzentos, tímidos e amáveis, eram de um sonhador, porém havia energia e até mesmo uma sugestão de dureza no desenho de seus lábios e de seus maxilares. Suas maneiras pareciam estranhamente contraditórias. Por vezes, tinha uma expressão decidida, correspondente ao que havia de resoluto em seu caráter, mas, inesperadamente, se mostrava sem jeito e hesitante, como alguém que vive fechado em si mesmo, afastado dos contatos humanos. Era um homem solitário e emotivo, imaginativo e forte, um homem que, pelo bem ou pelo mal, devia deixar sua marca no mundo em que vivia. Seu kilt e sua veste de tweed pareciam desleixados e molhados pela névoa. Seus sapatos estavam sujos de lama e seus cabelos despenteados. Lady Cameron não teve dele uma boa impressão. Podemos saber quem és? Perguntou ela. Sua voz rompeu o encantamento. Ele deixou a mão de Judy e contornou o sofá. Escusai-me, Lady Cameron. Sou eu, Ian MacDonald, a pessoa da qual alugastes a casa, e vim a fim de verificar se posso vos ser de alguma utilidade. Ele se virou para Sir James. Como passais, senhor? A Sir James, o visitante pareceu um pouco estranho, porém em harmonia com o cenário. Para ele, era extremamente importante que as pessoas não destoassem do ambiente em que viviam. Mas para Lady Cameron, tal não ocorria e nem representava uma boa recomendação, pois o ambiente lhe parecia detestável. Oh! Exclamou ela com uma contrariedade mal dissimulada. Então decidistes a vir? Ian sorriu. Eu sei que é desagradável permanecer perto dos locatários,
mas não dispunha de condições para me retirar para mais longe. Aluguei um quarto na taverna da aldeia, mas não receeis, não vos importunarei. Estou seguro de que sois os locatários perfeitos. E esta casa é perfeita, declarou Judy, e se virou para ela encantado, mas surpreendido. Sinto-me feliz que ela te agrada, mas como soubeste o meu nome antes que me apresentasse? Já nos encontramos antes? Não creio, disse Judy. Ela se interrompeu bruscamente com a sensação de que a estranha criatura alada que existia nela se pusera a rir. Lady Cameron fez um grande esforço por se mostrar amável. Assenta-te, Mr. MacDonald, e toma o chá conosco. Foi muito amável de sua parte teres vindo. Esperamos que Angus esteja se ocupando com o chá. Ian enrubesceu, intimidado. Agradeço-vos imensamente, mas não sei se devo. Sir James ofereceu-lhe uma poltrona. O recém-vindo tornava-se-lhe cada vez mais simpático. Peço-te, disse-lhe, conversaremos um pouco. Aceitas um cigarro? Assentaram-se e os cigarros puseram-nos à vontade. Estamos enfeitiçados por Glensuilach, disse Sir James, Judy em particular. Esta sala, disse Judy, está cheia de coisas que falam. Ele a fitou, outra vez surpreendido. Sim, eu também tenho a mesma impressão. Eu teria apreciado, Mr. MacDonald, comentou Lady Cameron, que houvesse um banheiro na casa. Penso que deverias nos informar que não havia. Sir James agitou uma mão pacificadora, como o fazia quando era magistrado, para acalmar o tumulto no tribunal, e como fazia também muitas vezes, com sucesso, para atenuar os propósitos destituídos de tato de sua mulher ou de sua filha. Minha querida, isso não tem importância. Não sou dessa opinião. Como toma-se banho? Ian estava mal à vontade. Desculpai-me, eu não sabia o que desejáveis. O que esperáveis? Compreendei. A maioria das velhas mansões das Highlands não tem confortos modernos. É o que verifico, disse Lady Cameron. E ela espirrou. Estás resfriada, disse ele. Permiti que eu acenda o fogo. Em um instante, ele colocou 2 montes de turfa na lareira. Um doce calor se difundiu na velha sala obscura e deu-lhe vida. O rosto de Ian, enquanto estava ajoelhado diante do fogo, iluminava-se com as chamas. Judy se inclinou para vê-lo. Sempre o mesmo. Cantava nela uma voz estranha. Sempre o mesmo. Angus entrou apressado, com uma bandeja sobre a qual havia torradas com um dedo de manteiga de espessura e um extraordinário sortimento de xícaras e pires. Lady Cameron teve um olhar reprovador. Que estranho serviço de chá. Por acaso é a única porcelana que tens aqui? Ian enrubesceu outra vez, confuso e aborrecido. Verificou que detestava Lady Cameron. Angus sorria com escárnio. Muito bem, necessitais xícaras de ouro ou de prata para tomardes o vosso chá? Chá é sempre chá, qualquer que seja o recipiente em que é tomado.
O importante é que seja verdadeiro e não uma imitação. E que o estômago onde ele vai cair seja de boa qualidade. O resto, para as pessoas sensatas, não tem a menor importância. Angus! Exclamou Ian em tom desaprovador. Está bem, disse Angus e se retirou resmungando. Eu amo esse homem, exclamou Judy, e de novo a pessoa oculta nela se pôs a rir. Amar? Que palavra singular para exprimir o que ela sentia em relação a Angus. Ian se voltou para ela e lhe disse em um tom de gratidão. Sim, é um homem de grande valor. Não sabemos exatamente de onde veio e não parece que ele próprio o saiba. Entretanto, eu sempre o vi em Glensula. E estás aqui há 2 anos? Sim, herdei a propriedade de meu tio. Naturalmente, eu aqui vim muitas vezes quando era criança. Amo muito esse lugar. Ele fez uma pausa e um acento de desespero perpassou por sua voz. Mas estou pobre. Eis porque aluguei a casa. E há um certo número de coisas que necessitam reparos. Lady Cameron olhou o tapete poído, depois o forro esfumaçado. Sim, disse ela, muitas coisas. Outra vez, Lord Cameron agitou sua mão apaziguadora. Os rendeiros pagam bem? Ele perguntou com um simpático interesse. Ian respondeu com voz animada e cálida, embora ligeiramente agressiva. Não, são horrivelmente pobres. E as doenças muitas. Eu sou médico, se bem que jamais tenha exercido a profissão. Mas, de qualquer forma, sempre posso fazer algo por eles. Entretanto, é um trabalho difícil acertar a situação. Se nunca exerceste a profissão, disse Judy, és praticamente um estagiário. Por que não terminaste a tua formação? Eu preferi vir para cá. Lady Cameron deixou a xícara cair no pires e declarou com vigor. Queres dizer, Mr. MacDonald, que abandonaste uma carreira que prometia tanto para vires te enterrar vivo neste buraco lúgubre e úmido? Sim. Ele se inclinou para a frente, olhando as chamas, e prosseguiu num tom de voz estranha. De início, realmente eu não desejava vir, não tinha a intenção, mas foi preciso. Que falta de senso! Que falta de senso! Ah, como os jovens de hoje são carentes de bom senso! Ian sorriu. É o que minha irmã e meu tio me dizem. Seria interessante se conhecesseis minha irmã. Penso que ela vos agradará. Sinto-me feliz sabendo que há em tua família pessoas de raciocínio e que têm o olho posto em ti. Encontram-se aqui neste momento. Estão comigo na taverna. Vieram para pescar no lago e também, penso, para vigiar as maluquices que costumo fazer. És capaz de fazer maluquices? Disse Judy. Estou certa de que és. Judy! Exclamou seu pai, erguendo a mão direita. Ora, é um cumprimento que te digo, declarou Judy a Ian. As pessoas fora do comum são o sal da terra. Eu também cometo maluquices e sou capaz até mesmo de cometer loucuras. Eu te agradeço, disse Ian, com os olhos fixos nela. De súbito, ela se inclinou para a frente. Aquele homem, sem dúvida, seria capaz de responder a pergunta que a preocupava tanto, e ela tinha a impressão de estar sozinha com ele no salão.
Quando essa janela do meio foi condenada? Depois dos acontecimentos de 1745. E por quê? Não sei. Quem vivia aqui neste tempo? Ronald MacDonald, o senhor de Glynsuillag, e sua esposa Judith. O que lhe sucedeu? Eu não sei exatamente. De acordo com a história, ele foi morto em 45 e foi após essa morte que a janela foi murada. Mas por quê? Eu não sei nada. Ele sorriu ante a curiosidade dela. É-me muito agradável verificar que uma pessoa estranha se interesse pela história de minha própria família. Uma pessoa estranha? Disse Judy. Ela balançou ligeiramente a cabeça. E tu não sabes mais nada? Esse curto e estranho diálogo terminou bruscamente e Lady Cameron, que os havia esquecido, se manifestou de novo. Minha querida, como podes esperar que esse rapaz se recorde de coisas que se passaram há mais de 200 anos? Ela se voltou para Ian e lhe disse amavelmente: Queres uma outra xícara de chá, Mr. MacDonald? James, penso que farás melhor indo ver o que sucedeu a Charles. O pobre rapaz vai tomar o chá frio. Charles é vosso filho? Perguntou Ian. Ainda não. No momento temos a cuidar apenas de uma filha, mas Charles é noivo de Judy. Ele está tentando guardar o automóvel. Papai, vai ver o que é que ele faz, disse Judy. Creio que Glynsuillag não lhe foi simpático e ele está atrapalhado, como se deu com mamãe. Lady Cameron olhou-a. Queres mencionar o meu resfriado, Judy? Não digas tolices. Sir James saiu à procura de Charles e Lady Cameron, depois de haver terminado seu chá, foi procurar lenços maiores. Quando o ruído de seus passos se calou, um silêncio íntimo reinou na sala. Um silêncio que parecia satisfeito de si mesmo. Judy e Ian permaneciam assentados, sem nada dizer. Um raio de sol entrou obliquamente no salão e tocou as faces de Judy. Oh, vê! Exclamou ela. Ela correu para a janela e se inclinou para fora. O sol atravessava o nevoeiro e parecia se sustentar acima da terra, com seus longos dedos dourados e rolar pela inclinação da montanha. Ao longe, se mantinha ainda uma nuvem de lã, nos recôncavos das colinas mais baixas, e a paisagem se coloria. Via-se rochedos amarelos, cobertos de líquens, fetos e lariços verdes, espaços azulados e o mosaico das flores, semelhantes a joias em um jardim. O ar úmido se embalsamava com 1000 perfumes. É um perfume celestial? Exclamou Judy, com as narinas fremindo. De que é? Ian se mantinha por trás dela e puxou a cortina. Do feto úmido, do mirto dos pantanais, das rosas do jardim e todos os odores das colinas e mais um pouco de brisa marinha. Sinto-me feliz porque o sol quis se mostrar a ti. Vê como ele faz sobressaírem as cores? Sim, exclamou Judy, o sol e a terra se encontraram e todas as cores se revelaram. Ela se voltou para ele. Há reencontros com surpreendentes resultados, não é mesmo? É o que certamente está ocorrendo.
A história continua. Por favor, não vá embora. Fique com a gente.